Bom, doutor Renor, uma coisa que é muito interessante e o pessoal me pergunta, funcionários aqui dentro do ICOR, dentro do Hospital de Caridade, dentro da universidade, o que é insalubridade, o que é periculosidade? Tu poderia nos dar alguns exemplos? Bom, quando falo em insalubridade e periculosidade, eu tenho uma visão médica e outra de lei. Tá? Em princípio, a insalubridade, quem tem que fazer o nexo da insalubridade seria a Previdência Social. Tá? No sentido de colocar as patologias que podem acontecer, por exemplo, vamos dar um exemplo, o carvoeiro que trabalha lá nas minas de carvão. Tá? Esse indivíduo tem um tempo X para poder executar suas tarefas, ele tem que ser aposentado. Por quê? Apesar de todos os equipamentos de proteção, existem as patologias pulmonares que levam ao óbito mais cedo. Então ele tem que, um período de 12 anos, ele se aposenta. Assim como na área da saúde, por exemplo, tá? Em que há insalubridade de 20%, estabelecida em lei, em que o indivíduo que trabalha com agentes biológicos, fungos, bactérias, vírus, ele vai poder se aposentar com 25 anos, reconhecido hoje pelo INSS. Tá? Isso é dessa forma estabelecido. Eu, como médico do trabalho, sou até contra, sinceramente, a lei da insalubridade e periculosidade como 20% e 40% sobre o salário mínimo. Por quê? Porque parece que nós estamos vendendo a saúde. Tá? Olha, eu te pago 20%, então tu vai ser minha técnica de enfermagem. Não. Os valores do salário deveriam ser mais elevados, incluindo 20%. Tá? Decídios coletivos que existem, por exemplo, na área de saúde, abrangem todos os trabalhadores na área de saúde em 20%. Não necessariamente poderíamos pagar isto. 40% em outras atividades, por exemplo, na área de saúde, em que o trabalhador trabalha toda a sua jornada de trabalho em ambientes infecto-contagiosos, estabelecidos. Tá? Então, por exemplo, hospitais que trabalham só com doenças infecto-contagiosas é 40%. Aqui na tua clínica você paga 20% dos seus trabalhadores, porque é um ambiente de saúde. Né? Onde tem radioatividade, aí, 40%. Sim, não, mas aí radioatividade também. Né? Mas aí a grande pergunta é esta. E agora eu vou fazer uma polêmica. Se tu está usando o decibilímetro, o dosímetro, tá? E estabelece que é 0, você não está trabalhando de ambiente insalubre. Mesmo assim, a lei obriga a pagar. São questionamentos que a gente faz cada dia mais como médico, não interpretador de leis. Tá? Um dos exemplos, por exemplo, serviçais, tá? Que trabalham limpando banheiros, tá? Elas têm 40%. Uma decisão de um desembargador que hoje está sendo estabelecido em todo o país. Aí eu te pergunto, e o proctologista? E o ginecologista? Vocês talvez já assistiram um parto, mas realmente o sangue, muitas vezes fezes, e o médico ganha 20%. Então são concepções, ao meu ver, equivocadas, que leva ao pensamento do médico, não do advogado, não do juiz, né? Nem do perito, quando é engenheiro, no pensamento que não há necessidade desse pagamento, mas sim reconhecimento pela Previdência que ele trabalha em um ambiente insalubre. Tá? Então, essas colocações são muito difíceis de entender. Por exemplo, periculosidade imposto de gasolina. Periculosidade imposto de gasolina. Você já ouviu falar do imposto de gasolina que explodiu? É mais difícil. Imposto de gasolina não é insalubridade e é periculosidade. Vamos entender. Tá. Muito bem. Na verdade, seriam as duas hoje. Tanto insalubridade como periculosidade. Mas como a periculosidade termina sendo 30% sobre o salário, né, o trabalhador prefere ganhar periculosidade e não insalubridade, embora que vai ser aposentado com 25 anos agora, tá, por causa da presença dos hidrocarbonetos e do benzeno na gasolina. Né. E é pelo hidrocarboneto e pelo Mas benzeno. reconhecido pelo nexo.
O INSS está reconhecendo isso, não pela lei, porque a lei seria periculosidade. Tá? São colocações hoje de insalubridade e periculosidade que atentam à prevenção. Porque eu já tive perícia dentro de um local, de uma empresa de grãos, e quando eu cheguei lá, todos os trabalhadores não estavam usando equipamento de proteção individual. Eu disse, mas peraí, por que não estão usando? Não, porque o representante do sindicato disse para nós não usar, porque senão isso não ia nos dar a insalubridade. Então há uma inversão da prevenção. O que nós defendemos como médico do trabalho é a prevenção pura. Nós temos doentes demais. O Arnoldo tem paciente demais. Portanto, se nós pudermos fazer... Eu sei que o Arnoldo quer mais paciente ainda por ser um bom médico. Mas, Arnoldo, o que nós precisamos é fazer a prevenção realmente na essência da palavra. Fazer que os ambientes não sejam insalubres, não o pagar a insalubridade. Esta é a diferenciação que nós precisamos fazer. Mas, Renor, tem algumas coisas assim, e eu vou começar a linkar com a famosa reforma da Previdência. Perfeito. De novo, né? Porque a cada 10 anos tem uma reforma da Previdência. Sim. Então, esse pessoal que trabalha na zona rural, muito bem, trabalhador rural, tu como médico do trabalho, ele mexe com agrotóxico, ele está lá no sol, ele trabalha desde os 16 anos de idade. Qual é a tua opinião sobre o trabalho dele? Ele é insalubre esse trabalho? Ele pode trabalhar quanto tempo? Isso na visão do médico do trabalho. Nós estamos aqui falando de medicina, não vamos entrar em outras searas, né? Assim como da construção civil. Imagina o cidadão carregando saco de cimento, areia, brita naquele sol danado, problema de coluna. Até que idade ele vai ter essas condições? Porque eu, como cardiologista clínico, o que eu noto assim, quando eu vou examinar um paciente de 50 e poucos anos, e ele é dessas áreas que tem esse tipo de trabalho insalubre, é diferente de um outro indivíduo que trabalha numa loja, trabalha aqui no centro, funcionário de uma farmácia, né? Então, tu como médico do trabalho, se tu viesse o pessoal da Previdência Social, e bom, vou falar com o médico do trabalho para ver em cima disso aí se eu tenho uma base científica, porque eu vou provar isso através de trabalhos de outros países, de outros centros que têm uma experiência que mostraram que a sobrevida desses pacientes, a qualidade de vida desses pacientes é diferente. Então, como é que nós faríamos para fazer essa reforma da Previdência sem cometer os erros crassos em relação à exposição a trabalhos insalubres ou com periculosidade? Nós vamos saber disso depois do intervalo com o Dr. Renor Beltrame.